A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. Olá, está no ar o nosso A Voz do Empreendedor, podcast apresentado aqui na programação da Rádio Terra FM em uma parceria com o jornal Folha do Mate, em nosso estúdio de podcasts aqui em nossa unidade no centro de Venâncio Aires. E o nosso trabalho, ele é apresentado através da programação da Rádio Terra FM de segunda a sexta-feira por volta das 6:30 da tarde, e também disponibilizamos esse conteúdo em nossa página no YouTube e no Facebook. Então inscreva-se em nosso canal no YouTube, acesse a nossa página no Facebook, Terra FM, a sua rádio, curta, compartilhe os nossos conteúdos, porque a gente visa, através desse podcast, levar o conteúdo empresarial até você, até empreendedores ou pessoas que também sonham em empreender, seja contando histórias de empreendedores, trazendo entrevistas com empresários de Venâncio e da região dos Vales do Rio Pardo e Taquari, bem como entrevistando autores de livros que foquem na área do empreendedorismo e também eventos relacionados a essa área. E o nosso trabalho, ele tem o oferecimento de Aliança Imóveis. Você que está pensando em adquirir a sua tão sonhada casa, procure a Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos, 1202, o site é aliançaimoveisva.com.br. Telefone 3741-8114, uma equipe qualificada para lhe atender. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor, incentivando o empreendedorismo local. JM Automóveis, neste final de ano, você que está pensando em realizar o seu sonho do carro novo, procure a equipe da JM Automóveis, com 2 unidades em Venâncio, na Júlio de Castilhos, esquina com a General Osório, e na Oswaldo Aranha, no acesso Dona Leopoldina. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, pós-graduação Unisque, o caminho natural de quem quer mais. Inscreva-se em unisque.br/lato. Compumate Softwares Corporativos. Atenção, produtor rural. A Compumate tem um aplicativo para emissão de nota de produtor. É muito simples, prático e fácil de utilizar. A base de dados fica na nuvem, dispensando o uso de computador, somente o aparelho celular. E também o oferecimento de Turco Armas e Clube de Tiro, onde você faz o encaminhamento completo de registro e porte de armas, possui despachante de registro, venda de armas, amplo e moderno espaço com pista de tiro e alvos móveis, além de espaço para confraternizações. E o nosso A Voz do Empreendedor de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Laura Keller, ela é que é sócia e do setor comercial da Freze Telefonia. Tudo bem, Laura? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde contigo. Tudo certo. Ô Laura, muito bom te receber aqui para contar um pouquinho da história da Freze Telefonia, empresa de 10 anos, mas conta pra gente um pouquinho de como foi a tua experiência profissional para ter esse início aí junto à Freze. Perfeito. Primeiramente, obrigada pelo espaço para nós conversarmos e apresentar um pouquinho da história da Freze. Então, hoje nós já estamos há 10 anos no mercado. Eu iniciei lá bem no início, através de amigos, né? A empresa é bem familiar, e iniciei justamente para ser um braço comercial dentro da empresa. E a ideia sempre foi prestar um atendimento diferenciado e personalizado ao nosso cliente final. Como a gente trabalha com operadoras, né, Sim. Vivo, TIM, enfim, hoje em dia a gente sabe o quão difícil que é, muitas vezes, tu entrar em contato com a operadora para resolver qualquer tipo de problema, né? Ou qualquer coisa simples que seja. Às vezes fica horas no telefone, não consegue resolver, perde tempo e ainda não tem a solicitação resolvida, né? Então, focando nisso, o Ricardo, que é o CEO, né? Ele criou esse modelo de negócio justamente porque a gente entende da necessidade, principalmente de empresas, né? Nessa demanda de telefonia. E ao longo dos anos, a gente foi conquistando muitos clientes aqui em Venâncio, na região. Depois a gente acabou abrindo mercado também para outros estados. E a gente entende que essa necessidade é muito forte dentro das empresas, porque atualmente, por exemplo, aqui em Venâncio, não tem um atendimento PJ para Vivo ou para TIM. Sim. As pessoas precisam se deslocar para outra cidade mais próximas daqui, que são Santa Cruz ou Lajeado. Geralmente é o gestor que precisa ir, um dos donos da empresa, então se perde um turno, né, geralmente para conseguir solucionar o problema. Para troca de chip, perda, roubo, linha nova, tudo a gente tem em estoque no escritório. Sim. Então o cliente precisa, ele vai
ter logo, ele vai receber logo. Bloqueio de linha também a gente consegue fazer tudo pelo 0800, ou seja, toda essa demanda justamente a gente entrega pronta para o cliente final. O objetivo é facilitar a vida do cliente. Total, exatamente isso. Bom, Laura, e lá no início, como é que a concepção da Freese ela surgiu? Porque 10 anos num ambiente onde mudou muita coisa, né? As tecnologias acabaram surgindo, novos modelos, enfim, de telefonia e a exigência cada vez maior por parte dessa comunicação rápida. Como é que foi para vocês também se adaptando no decorrer desses anos a partir do início da empresa? No início foi mais complicado porque nós não éramos muito conhecidos, né? Nós tínhamos alguns clientes, então a gente tinha que ir para a rua para mostrar o nosso trabalho. Tem uma das vantagens por nós sermos de Venâncio, então tem algumas pessoas que nós já conhecíamos, né? Então a entrada era muito mais fácil. E já conhecendo o nosso trabalho, muitos clientes nos indicam para outras empresas e também pessoa física, que nós atendemos da mesma forma. Então, a gente sempre teve uma facilidade grande, assim, de prospectar clientes e de conseguir clientes novos para a nossa carteira, justamente por esse atendimento diferenciado que nós prestamos. Com a vinda da pandemia, que faz pouco tempo, mas a gente teve que meio que se readequar ao mercado digital, né? E agora a gente sabe que tudo é celular, praticamente, né? Hoje em dia não existe mais quase nada de telefone fixo, tudo é celular. Então, a gente entendeu e está tendo uma demanda bem mais alta de procura, porque tu precisa de celular e tu precisa de alguém para resolver, né? Tu não pode ficar parando teu trabalho para ficar resolvendo assunto relacionado à telefonia, e sem contar que às vezes a gente não consegue resolver, né? Então, a nossa demanda tá bem boa, assim, na cidade, na região, e acredito que os clientes eles estejam todos satisfeitos com o nosso trabalho, e a gente sempre procura responder o mais rápido possível o nosso atendimento. Realmente as meninas que ficam interno assim, no escritório, no administrativo, uma das coisas que elas fazem é receber mensagem de WhatsApp de cliente ou ligação: para tudo que está fazendo, vai resolver. Chega cliente no escritório, para tudo que está resolvendo, vai resolver. Porque o cliente é o nosso maior foco, né? O que precisa estar satisfeito com o nosso trabalho e, consequentemente, renovar essa parceria durante mais anos. E você mencionou em 2 momentos a questão dos relacionamentos. Um para a tua entrada na empresa e o outro também para a inserção no mercado, para conquistar clientes. O quanto que você e a empresa acabam vendo a importância desse relacionamento com parceiros, com a comunidade de uma forma geral, para conseguir se consolidar e buscar crescimento, Laura? É muito importante isso, porque nós tendo parceiros e pessoas conhecidas que conhecem o nosso negócio, a gente consegue alavancar muito mais os negócios em um curto espaço de tempo, né? Sendo que daqui a pouco nós demoraremos muito mais para conseguir conquistar os clientes que nós temos hoje. E nós trabalhamos com esse modelo de parceria mesmo, onde o cliente nos indica e ele é remunerado por isso, justamente pela questão da indicação, e a gente entende que é uma maneira que a gente encontrou de agradecimento realmente, porque o cliente quando nos indica é porque ele gosta do trabalho e automaticamente a gente vai fazer esse trabalho em outras empresas e vai poder ajudar outras pessoas. E nesses 10 anos, Laura, a expansão da empresa ela acaba acontecendo de uma forma natural, atendendo mais clientes, e aí a demanda de trabalho acaba aumentando, e nisso surge a necessidade de um reforço de equipe, mais pessoas. Como é que foi essa parte também para vocês de manter um padrão de atendimento? Porque imagino que no início eram os empresários, os próprios proprietários que tocavam o negócio, e aí até conseguir consolidar depois um padrão de atendimento, qualificação de equipe. Como é que é essa relação para vocês? Nós sempre fomos muito tranquilos com relação a isso, porque no início, como tu comentaste, o Ricardo, que é um dos sócios, ele ficava mais em Lajeado, porque nós temos a matriz lá, mas eu, a Carla e a Fran ficávamos aqui em Venâncio, né, tocando, e na época eu não era sócia, eu entrei para a sociedade depois, e a gente conseguia tocar muito bem, porque no início a gente tinha poucos clientes, e aí depois, na medida que a demanda foi aumentando, então a gente entendeu a necessidade de ter mais pessoas dentro da equipe, principalmente na área administrativa, justamente para prestar um atendimento de qualidade, né? Então a Francine que fazia mais essa parte de gestão dos clientes, e acabava que ela ficava até super tarde, de madrugada, resolvendo problemas, e quando ela sentiu que realmente precisava de ajuda, a gente foi para o mercado para buscar outras pessoas para nos auxiliar. Ela ficou então na parte mais interna, e aí entraram pessoas para cuidar mais da parte de atendimento em si.
Mas como o nosso foco sempre foi atender bem o cliente, a gente sempre conseguiu dar conta de tudo. E quando a gente entendia que não conseguia mais, que não tinha mais como com a nossa equipe, a gente sempre procurava novas pessoas para fazerem parte, né? E a gente vê que é um desafio sempre, né? De buscar pessoas qualificadas e ao mesmo tempo de identificando lideranças que possam galgar cargos maiores na empresa. Exatamente, não. E pessoas assim que atendem com excelência o cliente final, que é o que a gente mais preza, que prestam atendimento diferenciado. É difícil de encontrar no mercado, mas quando se encontra, tudo anda. Fica mais fácil. Fica mais fácil, exatamente. Bom, Laura, e hoje, para o ouvinte entender, os principais serviços que a Freze Telefonia ela desenvolve para a pessoa jurídica, pessoa física, você mencionou aí as praticidades de contar com esse suporte da Freze Telefonia. Detalhe um pouquinho mais para a gente como é que é o trabalho de vocês aí, a rotina, por favor. Bom, vamos lá. Vou começar desde o início mesmo. Quando eu visito um cliente ou alguma das colegas, nós sempre explicamos essa questão do nosso trabalho, que diferenciado, enfim, que eu já expliquei aqui. E o primeiro ponto é analisar a fatura do cliente, né? Verificar o que ele tem contratado, verificar os valores que eles pagam, entender se ele tem alguma dor, né? Às vezes a parte de 0800 que a gente faz não seja tão importante quanto daqui a pouco uma redução de custos ou de repente aumentar uma internet que não está funcionando. Então a gente sempre tenta entender essa dor para conseguir então entregar o que ele precisa, o que ele quer ouvir, né? Depois dessa análise, a gente apresenta uma proposta para o cliente e aí o cliente aceitando, assinamos um contrato e passamos a atendê-lo dentro da nossa equipe da Freze. Todo atendimento realmente fica centralizado aqui, então qualquer coisa que o cliente precisa pode vir até nós ou a gente vai até eles. Mas é basicamente isso, assim, a gente avalia, entende a dor, identifica o problema, apresenta uma oferta, fala do nosso atendimento e aí o cliente passa para a nossa base e tem toda a questão do atendimento por trás. Até porque não tem digamos, uma receita pronta, né? Não vai chegar no empresário e vai apresentar, bom, eu tenho essa proposta aqui, isso é muito personalizado, pelo que eu entendi, né? Exatamente, e tem clientes que precisam, por exemplo, empresas grandes, não precisam de muita internet porque está dentro da empresa. Então não precisa contratar um pacote de, por exemplo, 10 GB que é muito alto, e sim o menor que existe, né? Isso é muito importante também tu ter citado, porque na operadora a gente vê que muitas vezes o cliente ele fica insatisfeito porque ele às vezes está pagando um valor bem mais alto sem necessidade. Então a gente sempre avalia de acordo com a utilização mesmo do cliente. Se ele tem, por exemplo, 10 GB contratado e a gente enxerga que ele utilizou nos últimos 3 meses 3 GB, 2 GB, quando eu chegar na frente do cliente eu vou falar, olha, o teu cenário atual é esse, tu tem 10 GB, mas nos últimos 3 meses, um mês, enfim, tu vens utilizando 2 GB. Então, a minha sugestão é que tu diminua o teu contratado, justamente, consequentemente, vai pagar menos. E aí, depois, se tu tiver necessidade de mais internet, a gente vai aumentando na medida que tu tiver, que tu entender que vai ser necessário. Às vezes, a gente não precisa sair pagando por aqueles 10 GB, e sim por o que a gente realmente utiliza, e depois aumentando, pode aumentar a qualquer tempo, né? Então a gente sempre busca entender a situação do cliente e ofertar realmente o que ele precisa. Eu vejo que tem 2 aspectos aí bem importantes nessa relação da Freze Telefonia com o cliente. Um que é a proximidade, porque quem vai fazer a negociação direto com uma operadora tem aquela coisa de ficar no 0800, ficar conversando com uma mensagem gravada e todo aquele processo que tu não sabe para qual dígito digitar para tu ser atendido exatamente. E também essa praticidade de assessoramento no perfil de pacote que tu precisa, né? Porque a pessoa muitas vezes sabe, eu preciso de uma internet, preciso de ligação telefônica, mas o quanto que precisa não sabe, né? Não tem como, exatamente. Então, por isso que a gente consegue fazer esse atendimento bem diferenciado para sair um pouco do convencional, sair bastante do convencional, né? Bom, e para o empresário que está nos acompanhando agora, ou para a pessoa física que está nos acompanhando e que está cansado de ficar ligando lá para um 0800, para um outro número que cai numa mensagem eletrônica, como pode fazer para encontrar a Freze Telefonia aqui em Venâncio, na região, enfim, pedir orientação e ver se de fato consegue alguma economia, consegue ajustar ou consegue desburocratizar todo o processo desse sistema telefônico? Perfeito. Nós estamos localizados aqui na Rua Tiradentes, bem pertinho, no prédio que fica ao lado da farmácia Bem Ativa, no 3º andar, então é bem fácil, bem centralizado para achar.
a pessoa pode ir até nós, né? Levar já uma conta de telefone para que a gente possa avaliar e ali mesmo, se o possível cliente tiver um pouquinho de tempo, a gente já pode apresentar a oferta. E se não, pode entrar em contato através das redes sociais, né? Do Instagram da Freze Telefonia, ou então através do e-mail, né? Que não posso passar Pode, o e-mail? fica à vontade, claro. O meu e-mail é laura@frezetelefonia.com.br, Freze Freese, ou então dá para mandar direto para o atendimento, que é atendimento@frezetelefonia.com.br. Vai ser um prazer atender quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre o nosso produto. E Laura, quais os sonhos que você tem como uma das sócias da empresa, os sonhos que a empresa tem para o futuro? Porque 10 anos também é importante a gente destacar e valorizar que é uma consolidação também de uma empresa, porque os primeiros anos são os mais difíceis, até formar uma carteira de cliente, até conseguir apresentar um nome para o mercado. Depois é uma consolidação e alçar metas e buscas de crescimento. O que vocês pensam e você pensa também para o futuro? Olha, a gente pensa bastante em expansão, né? Não queremos ficar parados e sempre buscando o que tem de melhor no mercado para oferecer para o nosso cliente. Então, eu acho que é isso, assim, continuar seguindo da forma que a gente está seguindo, sendo transparentes com os nossos clientes, apresentar o melhor resultado possível dentro do cenário deles e expandir cada vez mais. E você é uma jovem empreendedora, qual a mensagem que você pode deixar para quem também tem um sonho de empreender ou até mesmo já está empreendendo e a gente passa por dificuldades, sente momentos aí que dá uma desanimada e às vezes é importante a gente ouvir uma mensagem de outra pessoa para ter força, para continuar a superar esses momentos e buscar as alegrias que elas vêm também nesse momento de empreendedorismo. Com certeza. A primeira coisa é amar o que faz, né? Isso já é meio caminho andado para que a gente possa crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, ter persistência, foco nos objetivos, que também é uma das coisas principais. Eu comecei realmente como funcionária e depois, na medida que as coisas foram crescendo, que a gente foi conseguindo mais resultados, então fui convidada para participar como sócia da empresa, e porque a gente sempre teve um trabalho muito, muito duro, muito transparente e sempre tentamos dar o nosso melhor, né? Então, persistência e foco é principal, do meu ponto de vista. E pegando um gancho dessa tua história, acho que é bacana até mesmo porque o empreender, ele é eu vejo que é uma atividade também pessoal, individual. Você pode não ser o dono de uma empresa, mas você está empreendendo na sua profissão, seja para se desenvolver, e alguém sempre está nos notando, né, Laura? Porque em algum momento, seja dentro da empresa ou alguém externo, vai estar vendo o trabalho que a gente está desenvolvendo e em algum momento a gente vai ser reconhecido por isso, como foi o teu caso sendo alçado ao quadro societário da empresa. Sim, com certeza. E a gente fazendo o trabalho certinho, com certeza todos são notados e, consequentemente, conseguem crescer dentro da sua empresa. Laura, muito obrigado pela tua presença aqui, muito sucesso e a gente sempre à disposição de você e também da Freze Telefonia. Obrigada a vocês pelo convite e muito sucesso para vocês também. Que bacana, legal conhecer um pouquinho da história da Laura Keller e da Freze Telefonia aqui no nosso quadro, nosso podcast, A Voz do Empreendedor. Lembrando que de segunda a sexta-feira, às 6h30 da tarde, a gente disponibiliza conteúdos através da Rádio Terra FM, no programa Folha 105, entre 6 e 7 horas da tarde, mas sempre por volta das 6h30 a gente apresenta um conteúdo voltado à área do empreendedorismo e também em nossa página no YouTube e no Facebook. Nos acompanha, curta, compartilhe, vamos disseminar esse conteúdo que com certeza vai fazer a diferença na vida de alguma pessoa. E a gente agradece também as empresas que acreditam nesse conteúdo e fazem com que a gente possa desenvolver o conteúdo de empreendedorismo aqui em Venâncio e na região dos Vales, que são Aliança Imóveis, Prefeitura de Venâncio Aires, JM Automóveis, Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, Pompo Mate Softwares Corporativos e Turco Armas e Clube de Tiro. Um grande abraço e obrigado pela companhia.